Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui o Zé Trovão, deputado bolsonarista roxo, que foi discursar lá em relação a um projeto que ele pode ser a contra, pode ser a favor, mas tem que ter postura de deputado, rapaz, tem que respeitar. E aí ele usou palavra ali meio pornográfica, totalmente desnecessária, né, vindo de um deputado, não é mais um influenciador qualquer, não é mais um Zé Ninguém que enchia o saco nas redes sociais. Agora, ele é alguém que enche o saco nas redes sociais, mas é um deputado com mandato. Então vou trazer para vocês a fala dele aqui, que não deve dar em nada, mas é apenas para a gente ver o nível do cidadão e também trazer a notícia, né, de que o governo anunciou aí bloqueio de bilhões no orçamento deste ano para cumprir o arcabouço fiscal. E vou trazer a fala de um ministro do Lula que antecipou aí, e aí vai usar algumas palavras para, né, o povo não entender direito. Eu vou trazer aqui para vocês, só que antes quero pedir ajuda de quem não está inscrito. Chegou, deu uma olhadinha, viu que não fez a inscrição ainda? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, a gente vive trazendo aqui algumas falas de deputados para mostrar para vocês o nível de alguns que foram eleitos pelo povo. Eles não chegaram lá de paraquedas, não vieram de Marte, não se impuseram, vamos nos impor aqui, vamos virar deputado. Não, o povo escolheu. Então o povo tem que tomar cuidado na hora de votar para deputado, para senador, para vereador. Às vezes presta-se muita atenção, ou tem tanta assim, para prefeito, governador e presidente. Mas aí para deputada, não, achei o santinho aqui na rua, vai qualquer um. Ah, não, fulano falou que ele tem uns videozinhos legais aí na internet, vai isso aqui mesmo. Não, tem que analisar, tem que ver, assim, aquele que está eleito, que vai daqui a pouco pedir para ser reeleito, avalie ainda mais, para ver se ele merece voltar para lá ou se merece ficar em casa, procurar um outro trabalho aí, se é que dá para chamar o que alguns fazem lá de trabalho, né? Vamos trazer aqui o Zé Trovão, que foi lá falar no plenário da Câmara e falou algo, né, desnecessário, Zé Trovão. Você quer ser contra, você quer ser a favor, essa ou aquela medida, esse ou aquele projeto, faz parte. O deputado não é obrigado a votar, né, como a gente acha que ele deveria votar, não. Mas eu acho que, no mínimo, deve ter um respeito, né, pelos eleitores, um respeito, né, por aqueles que trabalham também ali, os colegas. Então vou trazer aqui para vocês entender melhor o que eu estou falando quando a gente vê deputados que a única preocupação, me parece, é chamar atenção, é criar polêmica para viralizar em rede social. Então, em alguns casos, eu acho que é meio que espontâneo. Sai porque não tem educação, não tem respeito, não se comporta. Em alguns outros, tipo Nicolas Ferreira, aí eu já acho que é premeditado mesmo. Aquele caso lá da peruca para chamar atenção, tal, ali claro que ele até levou a peruca com ele. Então, alguns planejam chamar atenção, outros às vezes nem planejam. É porque pensa que tá na casa deles, pensa que tá num churrasco, num boteco qualquer aí. Vamos aqui então trazer a fala do tal do Zé Trovão. Registrado o meu voto não, o voto da minoria não, porque nós não podemos de maneira alguma, com um discurso populista e mentiroso, inventar uma história aqui dentro. Deixa uma classe de fora e ajuda somente uma, o resto a gente vê depois. Olha, chupa aqui para ver se sai leite. Isso aqui é papo furado. Nós não podemos permitir que o governo federal continue atendendo apenas aquilo que é interesse próprio e deixando de lado o interesse do Brasil. Aí vai me dizer, mas o Instituto Federal vai ficar bravo contigo, as pessoas vão ficar bravas. Fique, mas a minha consciência está sã. Eu não sei se tá não, mas ele tá dizendo aí, né? Aí cada um cuida da sua. Agora, esse termo aí, chupa aqui pra ver se sai leite, vê se isso é a expressão de um deputado usar num discurso na Câmara. E o que estava sendo discutido ali era um reajuste, do salário dos servidores do Executivo. E 388 votos a favor, 43 apenas contrários. A proposta, no entanto, foi fatiada e os trechos que tratavam de progressão de carreiras e rearranjo de cargos foram retirados do texto. O projeto agora segue para o Senado Federal. Então é isso, pessoal. O cara quer ser contra, quer ser a favor, faz parte, mas esse tipo de fala aqui
não agrega em nada, não acrescenta na discussão que tem que ser feita. E olha que a oposição cumpre um papel importante, ou deveria cumprir no Brasil, né? Eu digo de um modo geral nas democracias. Você tem que ter a situação, o governo, ok, para defender, mas você tem que ter oposição para cobrar, para criticar, para tentar trazer um outro ponto de vista. Mas com esse nível de fala aqui, sinceramente, não dá. Mas como eu digo sempre, não surpreende, né? Vindo de Zé Trovão e companhia, é daqui para baixo. Pessoal, eu falei mais cedo aqui, num outro vídeo, a respeito da possibilidade de cortes que estava sendo ventilada na imprensa e tal. E eu disse até lá, falei, vai ter. Porque, infelizmente, com tal do arcabouço fiscal, aprovado no Congresso, mas enviado pelo governo, então não vamos aqui, o governo, coitado. Não, foi o governo que enviou, o Haddad comemorou a petezada aí, foi uma vitória. Tinha canal no YouTube aqui, progressista, golaço do governo Lula. Lula atropelou, não sei o quê, e para comemorar arcabouço fiscal, meu Deus do céu. E os deputados do PT, do PSOL, do PDT e outros partidos de centro-esquerda, de esquerda, votando a favor junto, e PSB aplaudindo, comemoração. Eu ia e falei, meu Deus, eles estão comemorando o quê? Isso aqui é um tiro no pé do governo. Quem tá comemorando isso, além dos governistas ali e da direita, que também votou junto na ocasião, é o mercado financeiro, o sistemão que manda e desmanda no Brasil. Os governos dizem amém, entra governo, sai governo, todo mundo rendendo-se ali aos interesses da Faria Lima. Agora também na consequência, vou ler para vocês que os Ministérios da Fazenda e Planejamento e Orçamento anunciaram nesta quinta um bloqueio de 31,3 bilhões no orçamento deste ano. O governo também confirmou, por meio de assessoria do Ministério da Fazenda, que será anunciado um aumento no imposto sobre operações financeiras. Então, duas coisinhas ótimas para a popularidade do Lula. Aumento no imposto, que o pessoal já critica o governo, o Taxad, lembra do Taxad, por causa das blusinhas, depois do Pix e tal. Aí do Pix o governo, não é bem assim, não mexeu em nada, mas as blusinhas taxou mesmo. Agora vem mais um aumento de imposto. E corte de bilhões, né, em alguns ministérios. E aí, quando os ministros vão falar, e certamente teve uma reunião, ou os ministros agora têm que sair em defesa do governo, tipo assim, anunciar uma medida ruim para o povo, péssima para o povo, e aí mobiliza ministros e certamente youtubers. Eu não tem conversa. Já me falar aqui, será que o governo vai chegar? Governo não, né? Gente ligada, não sei o quê, como alguns outros canais dão a entender que parece que até, não tô aqui acusando ninguém, mas a sensação que dá é que são pagos para defender. Porque tem absurdo que não dá para defender, gente. Então, quem não criticar isso aqui, como é que se diz progressista de esquerda? Porque o Paulo Guedes fazia igualzinho. E aí, os progressistas criticavam. Aí agora o Haddad faz, a gente vai relativizar? Não, mas é porque é importante para baixar o juro no futuro. Esse discurso é o discurso do Guedes, que é o que o Haddad repete agora. Mas aí o ministro Renan Filho, que é ministro de onde mesmo, está esquecido, os transportes, aí ele foi discursar lá e já antecipou, antes do anúncio oficial. Vamos lá então, e vejam só as palavrinhas difíceis que eu vou traduzindo para vocês aqui. Que o governo vai anunciar hoje à tarde duas medidas. Uma no sentido de conter despesa, vai anunciar o mais... Conter despesa, vamos traduzir, cortar gasto. Cortar gasto de onde não pode ser cortado mais, já está no limite. Alguém acha que está sobrando dinheiro aí nos ministérios? Robusto. Decreto de contingenciamento. Contingenciamento, a palavrinha para não falar bloqueio, corte. E aí o contingenciamento, porque tecnicamente sim, você pode contingenciar agora, daqui a pouco você libera. Mas daqui a pouco você não libera, e aí fica esquecido. Então o termo é só mesmo que para enganar as pessoas, é para o povo não entender que a pessoa tá lá, o governo contingenciou não sei quantos bilhões, não, beleza, qual que é a próxima notícia? Então vamos falar corte. William, mas se daqui a pouco liberar, aí daqui a pouco fala, olha, o governo tinha cortado, mas liberou. Queria notícia positiva no futuro, mas agora a notícia é negativa, vamos encarar de frente. De todo o governo do presidente Lula, um valor de 31 bilhões de reais, e vai ao mesmo tempo anunciar um incremento de IOF. Incremento, leia-se aumento. Vamos falar a palavra que o povo entende, rapaz. Incremento de IOF, é aumento, vai aumentar o imposto. É assim que se fala, tem que ter coragem. Quer aumentar o imposto, aumenta, mas tem a coragem para defender. Incremento. Que vai aumentar
aumentar, por outro lado, menor que isso, um pouco a receita, e vai garantir objetivamente o cumprimento das regras do arcabouço fiscal, que vai permitir ainda esse ano, com a ajuda dos matemáticos e dos economistas, mas especialmente de Deus, né? De Deus. Que a gente comece a colocar novamente juro para baixo. Aí Deus tem que ser chamado para colocar o juro para baixo. Olha, cansa mesmo assim o Brasil, não é fácil. Nós temos um dos juros mais altos do planeta Terra. Fica em terceiro lugar atrás, não lembro qual que é o país, e a Rússia que está numa guerra. Se tirar a Rússia em guerra, nós estamos em segundo lugar, mas brigando ali pau a pau para ficar em primeiro do juro mais alto do mundo. E agora, segundo o Renan Filho e a equipe econômica, né, Haddad, Tebet, o discurso é igualzinho. E da direita e da esquerda, o Guedes falava a mesma coisa. A mesma coisa. É que você então tem que cortar gastos, tem que aumentar imposto para atingir aí o que o mercado quer, e aí se o mercado ficar um pouco mais aliviado, daqui a pouco o juro cai. Não tinha que estar esse juro nessa altura, não precisava disso aqui. E aí a desculpa é porque as receitas esse ano não vão estar no nível esperado. Ok, é tudo assim, aumenta o juro, desaquece a economia. Aí você arrecada menos, e porque arrecadou menos, você tem que cortar o gasto, você tem que fazer cortes onde não devia, aumentar imposto. É um ciclo muito ruim, repito, para quem trabalha e para quem produz. Mas excelente mesmo, sabe para quem? Para quem está aí ganhando bilhões, ou esse ano, no caso, 1 trilhão com o juro da dívida. E aqui, para quem acha que IOF é um imposto que não afeta a classe baixa, IOF está aí. Se você atrasar de pagar o cartão, se você for pegar um empréstimo, um financiamento, se você for financiar uma motinha, for financiar uma casa, tá lá o IOF, que vai ser aumentado. Quando eu parei para gravar, não tinham falado quanto será o aumento e a partir de quando, mas deve ser imediato. Então, olha, é complicado realmente. Eu vou fechar com um tweet na resposta aqui desse vídeo. Lá o Eduardo Brasil comentou o seguinte: faltando 1 ano e 4 meses para as eleições, o governo tem a brilhante ideia de aumentar impostos, justamente o ponto mais criticado da atual gestão. Até aqui é um fato. E ele tem 2 suspeitas. Ou tem bolsonarista infiltrado costurando a derrota de Lula, ou Lula já decidiu que não vai disputar a reeleição. Primeiro, como é que você chama mesmo aqui? Eduardo Brasil. Tem um monte de bolsonarista sim no governo, mas não está infiltrado. Foi nomeado por Lula para ser ministro, secretário, etc. Segundo, essa decisão aqui não tem que ser um bolsonarista infiltrado. O Haddad e a Tebet fala isso tranquilamente, com a chancela do Lula, que se não quiser, o Lula tira eles a hora que o Lula quiser. Então, se estão lá é porque o Lula quer. O problema é que tem gente que ainda se ilude achando que o Haddad é de esquerda, que o Lula é de esquerda, e não sei mais o que. Pode até ser no discurso fora do governo. No governo, segue a cartilha, que é a mesma cartilha que a direita segue. Então uma coisa é um discurso, outra coisa é a prática. A prática, o discurso cada um escolhe se é ou não é. A prática é uma prática que é a mesma do Michel Temer. Algumas pequenas diferenças, é claro, não quero aqui dizer que é 100% igual, mas vamos dizer 80% igual. Michel Temer, Paulo Guedes, o Bolsonaro na economia, não tem diferença. É a mesma cartilha seguida aí já tem uns 20, 30 anos. E terceiro, sobre disputar a reeleição é uma outra questão. Mas não precisava ser assim, né? Não quer disputar a reeleição, mas não ferra o povo. A palavra certa é essa aqui, para agradar sistema financeiro, e não é de hoje. A gente tá cantando essa pedra aqui tem muito tempo. E para fechar, tem vídeo novo no canal Cineminha com filmes pouco conhecidos que vale a pena assistir, hein? Só filmaço que se você não viu, vai querer ver, e vai ter um programa muito legal aí para fazer no seu final de semana. O link tá aqui embaixo. Gente, eu agradeço, até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Até mais!